Ser um fazendeiro, alguém em busca de autossuficiência, muitas vezes pode ser solitário. Enquanto o resto do mundo depende de supermercados e tecnologia, você enfrenta o desafio de viver em harmonia com a natureza. No entanto, no coração da América, as comunidades Amish preservaram métodos ancestrais que podem transformar o seu caminho rumo à autossuficiência. E o melhor é que eles são mais simples do que você imagina. Hoje, vou compartilhar alguns de seus segredos, começando com um que mudará sua perspectiva sobre resíduos: as cinzas de madeira. Cinzas de madeira, o ouro para o seu jardim. Lembro-me do meu primeiro contato com uma comunidade Amish na Pensilvânia, quando vi alguém espalhando cinzas de madeira sobre o jardim. Não pude evitar pensar: o que eles estão fazendo? Até que aprendi o segredo que essas pessoas aperfeiçoaram por gerações. As cinzas não são lixo, e sim um fertilizante poderoso. Elas contêm potássio e cálcio, dois nutrientes essenciais que as plantas adoram. Na verdade, um simples balde de 5 galões de cinzas de madeira dura tem a mesma quantidade de potássio que um saco de 50 libras de fertilizante comercial. É como encontrar ouro na sua lareira. Os Amish, com sua meticulosa atenção aos detalhes, recolhem essas cinzas todas as manhãs e as armazenam em recipientes de metal até a chegada da primavera, prontos para aplicá-las nas plantações. Mas, como todo bom segredo, não se trata apenas de espalhar as cinzas de qualquer jeito. Existe uma arte nesse processo: a arte de aplicar as cinzas. A primeira lição é conhecer o seu solo. Ele é arenoso ou argiloso? Se for arenoso, você precisará de mais cinzas do que se for argiloso. As cinzas não apenas liberam nutrientes lentamente, mas também criam uma barreira natural contra pragas. Lesmas e caracóis, por exemplo, não suportam a alcalinidade das cinzas, formando uma fortaleza protetora ao redor de cada planta. O segredo é aplicar as cinzas antes do plantio, no início da primavera, e evitar usá-las em plantas que preferem solos ácidos, como mirtilos ou azaleias. Os Amish me ensinaram que o tempo é tudo, e com essa estratégia seu jardim ficará mais do que protegido. Limpadores caseiros Amish. Em uma visita a uma casa Amish, fiquei impressionado com a impecabilidade do lar. As janelas brilhavam, as bancadas reluziam e o ar tinha um perfume fresco. Tudo isso alcançado sem um único produto de limpeza comercial. Como eles faziam? Com soluções simples que podemos encontrar em nossos próprios armários. O vinagre, por exemplo, torna-se um limpador de janelas sem manchas quando misturado com água em partes iguais. Mas aqui vem o truque Amish: adicionar um pouco de suco de limão. Isso não apenas melhora o aroma, mas também reforça o poder de limpeza, cortando a gordura e deixando as superfícies reluzentes. O poder do bicarbonato de sódio. Mas o verdadeiro herói da limpeza é o bicarbonato de sódio. Esse humilde pó branco é capaz de limpar quase tudo. Uma pasta de bicarbonato e água remove manchas difíceis das bancadas ou até resíduos queimados das panelas. E quando algo derrama, como geleia ou lama, basta polvilhar bicarbonato, depois um pouco de vinagre e observar como a reação borbulhante remove a sujeira em segundos. Tudo isso sem recorrer a produtos químicos nocivos. Os Amish entenderam há muito tempo que o mais simples é, muitas vezes, o mais eficaz. Estufas Amish no inverno. Agora, vamos falar de algo que realmente desafia as expectativas: as estufas Amish. Enquanto a maioria dos jardins e plantações ficam paralisados pela neve, as estufas Amish continuam cheias de vida. E o melhor é que não contam com tecnologia sofisticada. Nada de sistemas automatizados ou controles climáticos elétricos. O que eles têm é um profundo conhecimento dos ciclos naturais. Essas estufas usam o que se chama de massa térmica,
uma técnica que aproveita o calor armazenado para regular a temperatura. Barris pretos cheios de água absorvem o calor durante o dia e, à noite, liberam lentamente esse calor, mantendo um microclima quente para as plantas. Genialidade na disposição das plantas. As paredes de plástico de camada dupla capturam o calor, criando um ambiente ideal onde as plantas crescem mesmo quando a temperatura externa está abaixo de zero. Mas o mais impressionante é como eles posicionam as plantas. As mais resistentes ao frio, como a couve ou as couves de Bruxelas, ficam no lado norte, protegendo as mais delicadas, como o espinafre ou as ervas, dos ventos gelados. Os Amish chamam isso de vizinhança de plantas, um ecossistema onde cada vegetal apoia o outro. Graças a essa estratégia, eles conseguem colher tomates frescos em dezembro e alface tenra em janeiro. Tudo sem eletricidade. Quando expressei meu espanto ao ver essas colheitas de inverno, um dos meus anfitriões Amish sorriu e disse: "A natureza nos dá tudo de que precisamos. Só precisamos aprender a trabalhar com seus ritmos, em vez de lutar contra eles." O sabão de gordura de bacon. Um tesouro Amish. Enquanto a maioria das pessoas descarta a gordura do bacon sem pensar duas vezes, as famílias Amish a veem como um recurso valioso. Em vez de jogar essa gordura fora, eles a recolhem cuidadosamente e a transformam em algo tão surpreendente quanto luxuoso. Sabão artesanal. Este é um exemplo claro da filosofia Amish de não desperdiçar, não faltar. Um princípio cada vez mais relevante em um mundo que promove o consumo e o descarte sem consciência. Sabão de bacon? Parece estranho, não é? Mas a ciência por trás dessa tradição é fascinante. Para produzir cada lote de sabão, são necessárias cerca de 3 xícaras de gordura filtrada. Isso significa que uma família típica pode evitar que cerca de 9 quilos de gordura acabem em aterros sanitários todos os anos, reduzindo significativamente o desperdício em casa. O processo mágico. O processo começa com a gordura resfriada, que deve ser cuidadosamente filtrada para remover qualquer partícula de comida. Depois entra em ação a química. A gordura limpa é misturada com uma quantidade precisa de soda cáustica, provocando uma reação que transforma esse resíduo do café da manhã em barras de sabão hidratante. Mas a verdadeira mágica acontece durante o processo de cura. Após despejar a mistura nas formas, o sabão deve descansar de 4 a 6 semanas. Nesse tempo, a soda cáustica forte se transforma completamente em um sabão suave, deixando barras incrivelmente gentis para a pele. Personalização e benefícios. O mais surpreendente é que, apesar de ser feito com gordura de bacon, o sabão não tem cheiro de bacon. Na verdade, muitas famílias Amish personalizam seus sabões com ervas frescas de seus jardins, lavanda para relaxar, hortelã para revitalizar, ou alecrim, conhecido por suas propriedades antibacterianas. Como me disse um fabricante de sabão Amish com um sorriso: "Se alguém disser que nunca lambeu os dedos sem querer enquanto cozinha bacon, está mentindo, ou nunca cozinhou bacon. A mesma gordura que você usou no café da manhã, agora limpa depois do jantar." Isso não é apenas um gesto ecológico, mas também um redescobrimento do valor daquilo que outros jogariam fora. Além disso, suas mãos agradecerão. Essas barras artesanais são surpreendentemente suaves e livres dos produtos químicos agressivos presentes em muitos sabões comerciais. Compostagem de resíduos de cozinha. Reciclagem natural. Agora, um dado impressionante. A família americana média descarta quase 180 quilos de restos de comida por ano. Enquanto isso, os Amish aperfeiçoaram a arte de transformar essas sobras de cozinha em ouro negro para seus jardins.
Graças aos métodos de compostagem, algumas famílias conseguem reduzir o lixo doméstico em até 70%, um número que deveria encher de orgulho qualquer ambientalista. O segredo do sucesso não está em acumular resíduos ao acaso, mas em manter um equilíbrio meticuloso entre materiais verdes, cascas de legumes, borras de café, e materiais marrons, folhas secas, palha. Essa mistura cria o ambiente ideal para que os resíduos se decomponham e se transformem em um fertilizante rico para o jardim. O processo de compostagem, ciência viva. A temperatura desempenha um papel crucial. Se uma pilha de composto está quente no centro, significa que as bactérias benéficas estão trabalhando a todo vapor. Os Amish sabem disso muito bem. Uma pilha de composto fria é uma pilha preguiçosa. Por isso, garantem virar regularmente a mistura para fornecer oxigênio e manter um ritmo ótimo de decomposição. As borras de café fornecem nitrogênio. As cascas de ovo oferecem cálcio e até cabelo humano tem seu papel nesse ecossistema reciclador. Nada é desperdiçado, transformando o que muitos chamariam de lixo em um recurso vital para a terra. Os mestres da compostagem Amish conseguem transformar resíduos de cozinha em um composto preto e rico em 3 a 4 meses, muito mais rápido que o jardineiro comum. Como me disse um agricultor Amish, enquanto me mostrava seu composto fértil, a natureza não sabe o que é lixo. Tudo tem um propósito, mesmo que não o vejamos imediatamente. A adega de raízes, um refrigerador natural. Você já se perguntou como conservavam alimentos antes da chegada da eletricidade? A resposta está debaixo da terra. As adegas de raízes, um sistema de refrigeração natural usado há séculos, continuam sendo essenciais nas comunidades Amish. Essas adegas mantêm uma temperatura constante entre 1,5 e 4,5 degrees durante todo o ano, aproveitando o resfriamento natural da terra. O surpreendente de uma adega de raízes é a sua simplicidade. Uma bem construída pode armazenar centenas de quilos de produtos durante todo o inverno, permitindo economizar mais de R$ 10.000 por ano em alimentos. Mas o segredo do sucesso está na localização e na construção. Normalmente, essas adegas ficam em encostas ou abaixo do nível do solo, com ventilação natural que permite a circulação do ar sem deixar entrar frio extremo. Cada tipo de vegetal precisa de condições específicas, e é por isso que muitas famílias Amish organizam suas adegas em zonas separadas. Batatas, cenouras e beterrabas preferem as áreas mais frias, enquanto repolhos e cebolas se dão melhor em locais mais quentes. Como brincou um agricultor Amish, organizar a adega de raízes é como planejar um jantar. Você precisa saber quem combina com quem. Assim, com o planejamento certo, as adegas podem conservar vegetais por até 8 meses, permitindo que as famílias desfrutem do que cultivaram muito depois de a neve cobrir os campos. Faça suas próprias velas de cera de abelha. Imagine uma luz suave e quente iluminando sua casa depois do pôr do sol, um brilho que só as velas de cera de abelha podem oferecer. Essa luz natural não apenas transforma o ambiente, mas exala um aroma de mel, uma doçura que lembra o verão em pleno inverno. Muitos lares Amish aproveitam essa experiência única, e o melhor de tudo, fazer suas próprias velas de cera de abelha é muito mais fácil do que parece. Embora aperfeiçoar a técnica possa levar tempo, o processo é tão simples quanto satisfatório. Uma colmeia média produz cerca de 900 gramas de cera por ano, o suficiente para fazer aproximadamente 24 velas de 15 centímetros. A razão pela qual os Amish preferem a cera de abelha a outros materiais é clara.
Ela queima a uma temperatura mais alta, oferecendo uma chama mais brilhante e que dura até 3 vezes mais do que uma vela comum. Além disso, essas velas purificam o ar ao liberar íons negativos enquanto queimam, criando um ambiente muito mais saudável em casa. No entanto, fazer uma vela perfeita exige paciência e cuidado. Se a cera for derretida na temperatura errada, a vela não ficará boa. Se estiver quente demais, se retrai do molde. Se estiver fria demais, surgem protuberâncias indesejadas. Mas quando tudo dá certo, você terá uma vela que pode queimar por até 50 horas, preenchendo o espaço com sua luz aconchegante e um aroma sutil que fragrâncias artificiais não conseguem imitar. Como me disse um fabricante de velas Amish, as melhores coisas chegam para quem faz a própria luz. Acendedores de fogo DIY. Os Amish não apenas criam velas perfeitas, mas também têm truques engenhosos para o lar que economizam dinheiro e reaproveitam o que, de outra forma, seria lixo. Por exemplo, você sabia que é possível fazer acendedores de fogo de alta qualidade usando fiapos da secadora e caixas de ovos velhas? Sim, aqueles materiais que normalmente você jogaria fora. Os Amish os utilizam para criar acendedores de fogo mais eficazes do que os comerciais. Uma casa comum produz fiapos suficientes por ano para fazer mais de 200 acendedores de fogo. Quando combinados com cera derretida e colocados nos compartimentos da caixa de ovos, esses acendedores queimam por cerca de 20 minutos, tempo suficiente para acender um bom fogo. Essa técnica não é nova. Os Amish já usavam materiais reciclados antes mesmo das secadoras, utilizando aparas ou serragem. A combinação dos fiapos ou serragem com a cera é o que torna esses acendedores tão eficientes. A cera queima lenta e continuamente, enquanto os fiapos funcionam como pavio. Além disso, muitos adicionam ervas secas, como alecrim ou agulhas de pinheiro, que não apenas aceleram o acendimento, mas também liberam um aroma fresco e agradável. Alguns até acrescentam cascas de laranja secas para um toque especial. O processo é simples. Basta encher as caixas de ovos com os fiapos, despejar cera derretida por cima e, quando esfriar, cortar os compartimentos. O resultado? Acendedores que não apenas são funcionais, mas também permitem reutilizar o que normalmente seria desperdiçado. Como diz meu vizinho Amish, por que comprar o que você já pode fazer com o que joga fora? É uma lição valiosa. Faça seus próprios remédios herbais. Muito antes de as farmácias dominarem nossas ruas, os Amish já dependiam da medicina natural. Na verdade, quase 40% dos medicamentos modernos vêm de plantas, e os Amish sabem disso há gerações. Seus jardins geralmente incluem uma seção dedicada a ervas medicinais, onde cultivam todo tipo de planta para tratar doenças comuns. Equinácea para o sistema imunológico, hortelã para problemas digestivos e camomila para ajudar no sono. Mas não basta plantar as ervas certas. O momento e a forma de colheita são fundamentais. Por exemplo, as ervas devem ser colhidas pela manhã, depois que o orvalho evaporar, mas antes que o sol aqueça demais. Isso garante que os compostos benéficos estejam em sua máxima concentração. O processo de preparo desses remédios é meticuloso. As tinturas que extraem as propriedades das plantas com álcool precisam macerar de 2 a 6 semanas. Os chás variam conforme a parte da planta utilizada. As flores são deixadas em infusão por menos tempo, enquanto as raízes exigem mais tempo ou até fervura. Com o passar dos anos, as comunidades Amish desenvolveram um vasto conhecimento sobre quais remédios funcionam melhor, e esse saber é transmitido oralmente, criando um verdadeiro banco de dados de sabedoria popular. Uma herbalista Amish me contou sobre seu remédio favorito para dores de cabeça. Um chá feito com folhas de matricária,
que, segundo ela, é mais eficaz do que qualquer medicamento convencional. E o melhor é que esses remédios têm efeitos colaterais mínimos, tornando-se uma alternativa natural frente às soluções farmacêuticas. Como ela disse, não precisamos de laboratórios sofisticados, apenas observar o que a natureza nos oferece e compartilhar o que aprendemos. Fermente seus próprios alimentos. A arte da conservação natural. Você sabia que o americano médio consome apenas 1 colher de chá de alimentos fermentados por dia? Já as famílias Amish desfrutam dessas iguarias em todas as refeições. A fermentação não é apenas uma técnica antiga para conservar alimentos, mas também uma forma de potencializar nossa saúde. Os probióticos criados nesse processo fortalecem o sistema imunológico e melhoram a digestão. Ao transformar vegetais simples em superalimentos cheios de vida, a fermentação é quase como uma magia nutricional. Tomemos o exemplo do chucrute. Uma única porção dessa iguaria contém mais bactérias benéficas do que uma garrafa inteira de suplementos probióticos. E o melhor de tudo, custa apenas alguns centavos para fazer. Você só precisa de repolho e sal. Mas a magia acontece quando as bactérias boas começam seu trabalho, transformando os açúcares em ácido láctico, o que conserva os alimentos naturalmente. O processo de fermentação. Paciência e ciência. Nas cozinhas Amish, as prateleiras estão repletas de potes de vegetais fermentados, cada um em diferentes estágios de maturação. Desde picles de endro até kimchi apimentado, cada pote é como um pequeno experimento de laboratório. Mas a chave está na paciência. O chucrute perfeito leva pelo menos 3 semanas para atingir o ponto ideal de acidez. A temperatura é fundamental nesse processo, com um intervalo ótimo entre 18 e 22 degrees. Se estiver quente demais, bactérias indesejadas podem assumir o controle. Frio demais e o processo para. Os Amish se certificam de manter condições ideais o ano todo, usando adegas de raízes ou despensas frescas. Eles até aperfeiçoaram técnicas para manter os vegetais submersos na salmoura, um passo vital para evitar o mofo. Para isso usam folhas de repolho, folhas de uva ou pesos de madeira entalhados à mão. Como me disse uma sábia voz Amish, se cheira como algo que você ofereceria aos convidados, conserve. Se cheira como algo que ofereceria aos inimigos, jogue fora. Crie seus próprios móveis de madeira. A arte que perdura. Nas oficinas Amish, o som constante das plenas manuais sobre a madeira é quase como uma sinfonia. Os artesãos Amish são conhecidos por criar móveis que não apenas são funcionais, mas que duram gerações. Enquanto a maioria dos móveis modernos se desgasta em menos de 10 anos, os móveis Amish podem ser herdados por mais de um século. O segredo está em entender a natureza da madeira. Cada espécie tem sua própria personalidade. O carvalho é forte, mas difícil de trabalhar. O pinho é fácil de cortar, mas exige cuidado. E o bordo, com suas belas veias, recompensa os pacientes. Os carpinteiros Amish leem a madeira como se fosse um livro, respeitando suas fibras e evitando forçá-las, porque, como eles dizem, tentar trabalhar contra a fibra é como acariciar um gato ao contrário. Talvez consiga, mas ninguém vai ficar feliz com o resultado. Técnicas de encaixe tradicionais. A força do passado. Em vez de depender de parafusos e pregos, os Amish utilizam técnicas tradicionais como as juntas de cauda de andorinha e as de espiga e mortize. Métodos que não apenas são fortes, mas que se reforçam com o tempo. Como me explicou um carpinteiro Amish, os fixadores de metal são como um aperto de mão. Podem ser firmes no início, mas eventualmente afrouxam. Boas juntas de madeira são como 2 árvores que crescem juntas. Só ficam mais fortes com o tempo. O acabamento é igualmente importante.
Em vez de esconder a beleza natural da madeira com camadas espessas de tinta, os Amish preferem óleos e ceras naturais, que protegem e destacam os padrões das fibras, permitindo que cada peça conte sua própria história. Coleta de água da chuva. Sabedoria ecológica. Em um mundo onde a casa americana média consome mais de 1.100 litros de água por dia, as comunidades Amish aperfeiçoaram a arte da conservação da água. Com sistemas simples, porém eficazes, de coleta de água da chuva, conseguem reduzir a dependência de fontes externas. Com apenas 2,5 de chuva sobre um telhado de 93 metros quadrados, os Amish podem coletar até 2.270 litros de água, suficiente para regar um jardim por semanas ou até para lavar roupa por vários dias. A simplicidade do sistema é impressionante. Não há bombas nem eletricidade envolvida, apenas a gravidade e uma filtragem básica. O processo de coleta. Eficiência natural. O processo começa com calhas limpas que capturam a água da chuva. Para garantir que apenas a água mais limpa chegue aos tanques de armazenamento, os Amish utilizam desviadores que eliminam a primeira água da chuva, geralmente carregada de impurezas do telhado. Em seguida, a água passa por filtros de malha cada vez mais finos até chegar aos tanques. Esses tanques, que podem armazenar milhares de litros, são cuidadosamente colocados em áreas sombreadas ou até enterrados, para evitar o crescimento de algas e danos por congelamento. Todo o sistema funciona sem eletricidade, provando que as soluções mais simples, muitas vezes, são as mais eficazes. Como me disse um agricultor Amish enquanto me mostrava seu sistema, a Mãe Natureza já faz todo o trabalho. Ela está no ramo da hidráulica há muito mais tempo do que nós. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado pela cultura Amish, com certeza vai adorar este aqui. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhum vídeo da maior comunidade Amish de todo o YouTube.